Sejam todos muito bem-vindos, que a paz e a graça de Deus esteja com todos vocês. Você jovem, irmão católico, você evangélico, você jovem que precisa de uma direção, de um caminho, tenho certeza que você está no lugar certo, porque é aqui que nós lemos a palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar com você, você que vai chegar aqui, um atestado. Compartilhar um atestado muito feio, mas eu tenho que compartilhar esse atestado com vocês. Pois é, acredito que no mínimo dá para chamar de um atestado de tonta. Pois é, um atestado de tonta, meu querido, amado irmão, irmã que vai chegar por aqui. Lohanzinho, Samuel, bom dia. Bom dia a todos que vão chegar. Um atestado de tonta, pessoal. E talvez vocês não vão me deixar sozinha aqui com esse atestado, talvez aconteça mais alguma identificação aí nesse atestado de tonta. Porque o que acontece? O Senhor fala pra gente aqui no Evangelho de hoje que quem é a mãe e os irmãos de Jesus são aqueles que fazem a vontade de Deus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Bom dia, Interrural, bom dia, Pablo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Aqui eu estou compartilhando hoje qual é a missão de cada um de nós. Fazer a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, eu reconheço um atestado de tonta meu, pelo tanto de tempo que eu fiquei sem conhecer a palavra de Deus e sem fazer a vontade dele. Mesmo cheia de pecados, mesmo errando, mesmo caindo todos os dias, mas hoje, pelo menos, com a clareza e na certeza da misericórdia de Deus, mas conhecendo a palavra de Deus, tendo conhecimento da sua palavra, porque imagina só, Jesus fala que quem é o meu pai, é a minha mãe e o meu irmão é aquele que faz a vontade de Deus. Imagina se você não quer ser mãe, irmão, vamos pegar aqui os irmãos de Jesus Cristo. Quem quer rasgar, tirar essa honra aí, jogar isso aí fora, esse título, essa promessa que o Senhor está te dando de ser irmão de Jesus Cristo? Imagina só, me coloco como uma tonta. Bom dia, Tiago. Por desconhecer, por fechar os meus olhos, na verdade, então sempre criada dentro da igreja, então não é desconhecimento, mas é falta de interesse para conhecer a palavra de Deus. Porque se tivesse um pouco mais de interesse, bom dia, quem está chegando aqui, bom dia, paz, Tiago, se tivesse um pouco mais de interesse para entender e para buscar a palavra de Deus, entender o que o Senhor quer falar, muito antes eu teria entendido que o irmão de Jesus, a irmã de Jesus Cristo, é essa que faz a vontade de Deus. E como não querer ser reconhecido como irmão ou irmã de Jesus Cristo? Se a gente quer passar a eternidade com Ele no céu, se perguntar qualquer um aí na rua, você quer ir para o inferno ou você quer ir para o céu? Ah, eu quero ir para o céu. Ah, então beleza. Então, você quer estar próximo de Jesus Cristo, certo? Certo. E aí, o que Jesus fala? Qual que é a condição para você estar lá do lado dele, para você ser considerado irmão ou irmã de Jesus Cristo? Fazer a vontade de Deus. A gente só pode começar a fazer a vontade dele a partir do momento que a gente conhece a palavra dele, para entender qual é a vontade dele para as nossas vidas. Então, o chamado, a leitura da Bíblia, a gente já está aqui há quase 6 meses para ler todos os dias a palavra de Deus, para ler a sua palavra e conhecer a vontade dele para a nossa vida. Mas é apenas a partir da leitura da palavra de Deus que nós passamos a saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, todo o tempo que eu passei sem ler essa palavra, sem conhecer a palavra de Deus e sem ter noção de qual é a vontade dele e, a partir dela, ver o quanto que eu estava na contramão, o quanto os pecados eram muito maiores do que eu imaginava,
Esse é um período que eu me auto-intitulo como muito tonta por ter deixado de fazer a vontade de Deus e receber essa glória, essa honra de podermos ser chamados, cada um de nós, de irmãos e irmãs de Jesus. Se nós voltarmos um pouquinho na história, a gente vai ver lá desde o Apocalipse 12, se a gente pegar aqui, bom dia, Brendo, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Em Apocalipse 12, eu vou lembrar vocês, porque essa passagem mexe muito comigo, e é muito bom a gente conseguir fazer uma linha clara do nosso raciocínio para que a nossa cabeça e o nosso coração entendam de verdade, né? Que não é história, isso aqui é a realidade da nossa vida terrena, de como que isso tudo começou. Então, se a gente pegar Apocalipse 12, capítulo 12, versículo 7. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente chamada Demônio Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra, e com ele os seus anjos. Então, foi precipitado na terra, e com ele os seus anjos. 1/3 dos anjos caíram nessa batalha, foram precipitados à terra. Bom dia, Raquel, que Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. 1/3 dos anjos caiu. E aí, caiu aqui para a terra. E aí o que acontece? Nós estamos na terra. Depois vem Adão e Eva. E aí com eles o pecado, porque o demônio estava na terra e tentou a serpente. E Jesus sempre, e Deus, quando nos criou, Ele não nos criou como escravos, Ele nos criou como livres, nos deu o livre-arbítrio. Então aqui, essa antiga serpente que estava aqui na terra, o demônio precipitado à terra, tentou a mulher. Caímos em pecado e assim toda a humanidade estava fadada ao inferno. O Senhor, Ele nos dá o livre-arbítrio todos os dias, a cada um de nós, desde lá de Adão e Eva. Seria mais para nós, né? Se o Senhor não tivesse nos dado o livre-arbítrio, estaríamos sempre em paz com o Senhor. Mas o Senhor não quer escravos para Ele. O Senhor quer que nós o amemos e façamos a sua vontade, como diz hoje no Evangelho, de todo o nosso coração. O Senhor é tão bondoso a ponto de não nos querer como escravos, mas Ele nos dá liberdade de escolher ou não fazer a vontade dEle. Bom dia, Ângela, bem-vinda. Mas ao fazermos a vontade dEle, Ele nos dá essa garantia de sermos chamados irmãos e irmãs de Jesus Cristo. Mas é a partir da nossa vontade. Quem faz a vontade de Deus está no teu querer. E aí nós sabemos, desde quando o demônio foi precipitado à terra, tenta a mulher, Adão e Eva, caem em pecado, entra o pecado na humanidade. A humanidade já estava fadada ao fracasso. O demônio, ele ruge até hoje em torno de cada um de nós como um leão e nos amedronta. Ele ruge ao nosso redor. E só os nossos anjos para estarem nos protegendo. Mas a partir de Adão e Eva, com essa humanidade já perdida, a gente tem que lembrar de Abraão. Abraão foi o pai da fé. Deus falou com Abraão, Deus nunca esqueceu os seus filhos. Deus fala com Abraão. Abraão é o pai da fé. É esse que escuta o Senhor, que muda, que sai daquela terra e acredita na promessa que Deus fez para ele. Como Deus tem promessas para você também. Que você tenha fé. Porque Abraão saiu daquela terra, foi para uma terra que ele não conhecia, com a sua família, acreditou que ele seria pai, mesmo idoso, mesmo com Sara em idade avançada, Abraão continuou confiando. E vamos lá, ligando a história, um pontinho no outro. Bom dia, Renata, bom dia, Sávio, que bom ver vocês aqui, que Deus abençoe vocês, bem-vindos.
Então, então a humanidade já estava perdida, fadada ao fracasso, em pecado a partir de Adão e Eva. E lá, 2000 anos antes de Jesus Cristo, Deus fala com Abraão. E fala para o Abraão pegar sua família e ir para a terra que o Senhor vai dar para ele. Abraão não tinha filhos ainda. Deus promete que ele vai ter um filho na velhice. Sara, sua mulher, vai ter um filho já em idade super avançada e dá o filho a ele, Isaac. Isaac é aquele que se oferece, que o pai, Deus pede esse filho único tão amado em sacrifício. E Abraão é aquele que confia, que está lá para imolar o seu filho, coloca toda a lenha nas costas já para aquele garotinho carregar, que ele vai ser imolado. E aí o Senhor tem misericórdia, não deixa Isaac ser imolado. Isaac depois vira pai de Jacó, as 12 tribos de Israel. E só esse povo, depois de Adão e Eva, que o pecado entrou no mundo, a salvação estava prometida para quem? Para o povo de Israel, para a descendência de Abraão. Então, quem não era da descendência de Abraão? Nós. Quem não era da descendência de Abraão, não estava prometida essa vida eterna, essa descendência promissora. A salvação era para o povo de Israel, descendência de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó, as 12 tribos de Israel, e parou por aí. Era a promessa que Deus fez a Abraão 2000 anos antes de Jesus Cristo, então 4000 anos atrás. E aí, Jesus Cristo vem, e essa história é mudada. Se um dia Isaac carregou nas costas a lenha que ia ser para ele mesmo ser imolado, para o seu pai com a faca ir lá fazer o sacrifício de Isaac, e o Senhor não permitiu, Jesus Cristo, 2000 anos depois, é esse que carrega a cruz em seus ombros para dar a salvação para cada um de nós. E hoje no Evangelho, o que Jesus Cristo faz? Se antes a salvação era prometida só para aquele povo de Israel, da descendência de Abraão, que na época de Abraão eles tinham vários deuses, eram vários deuses na época de Abraão, e Deus fala com Abraão: sai daí que eu vou te dar uma descendência. Mas eu não tenho nem filho, eu vou te dar filho, mas eu já estou velho. Mesmo assim, acredita, Deus escolhe aquele homem e faz dele uma nova geração, que são as 12 tribos de Israel. E a salvação era só para eles. Jesus Cristo vem hoje, diferente de Abraão, diferente do sacrifício de Isaac, que não foi concluído porque Isaac não morreu. Jesus Cristo é esse que morre, que se dá numa cruz por cada um de nós. Isaac carregava toda aquela lenha e perguntava para o pai: ô pai, mas quem que vai ser? Cadê o animal que vai ser imolado? E seria o próprio Isaac, até o anjo do Senhor aparecer e falar para Abraão: não faz isso com o teu filho. Apareceu lá um cordeiro, um animal para ser imolado. Jesus Cristo é diferente. Aqui, 2000 anos depois de Abraão, Jesus Cristo é esse que vem mudar tudo. Ele hoje, antes, o que estava prometido só para a descendência de Abraão, hoje o Senhor fala que é para todo mundo a salvação. Quem é o pai, quem é a mãe e o irmão de Jesus, são todos esses que fazem a vontade de Deus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Bom dia, Fernanda, seja muito bem-vinda. Então, meu querido e amado irmão e irmã, nesse dia hoje eu comecei o programa falando que eu me dou um alto título de tonta por não buscar fazer durante tantos anos a vontade de Deus. Não fazer a vontade de Deus é rasgar essa promessa que o Senhor nos dá, esse presente que Ele nos dá de sermos irmãos dele. E você, tenho certeza que você pode ter passado muito tempo longe do Senhor, longe dos mandamentos, sem conhecer a palavra dele. Mas hoje o Senhor vem fazer, conforme fez aquela promessa a Abraão há 4000 anos atrás, hoje o Senhor vem fazer essa aliança contigo também. Ser chamado de irmão de Jesus Cristo, de irmã de Jesus Cristo. E a regra é muito simples, a condição é muito simples. Fazer a vontade de Deus. Essa que é a vontade dele, que é o melhor para a tua vida, que é o melhor para o teu caminho. Tenho certeza que, como eu aí, tantas
jornadas você já fez, já bateu tanto a cabeça, teu coração já teve tão aflito aí, tantas lutas você travou sozinho aí, batendo cabeça e sofrendo. Coração cada vez mais machucado por não ter feito a vontade de Deus, por esquecer que o Senhor caminhava contigo. Mas Ele nunca nos abandona, Ele nunca quer perder, Ele se deu numa cruz por nós, então Ele nos ama incondicionalmente e Ele só está esperando o teu sim. Então que nesse dia possamos dar o nosso sim ao Senhor. Ele que morre numa cruz para nos mostrar que a salvação hoje é para todos nós, para todos os seres humanos. Estamos aí todos com a porta aberta do céu para cada um de nós. Se um dia foi só para Abraão e sua descendência, hoje é para todos nós. Que possamos dar esse nosso sim ao Senhor. E por isso, nós vamos fazer agora a leitura do Evangelho de hoje. Bom dia a todos que estão chegando agora, que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos à leitura de hoje, que é de Marcos 3, 31 ao 35. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Amém. A família de Jesus. Chegaram sua mãe e seus irmãos e, estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Ele respondeu-lhes: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E, correndo o olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejamos perdoados dos nossos pecados. Amém. Então, querido e amado irmão e irmã, a gente vê aqui, né, parece muitas das vezes que, ai meu Deus, ele pode ter sido muito duro, né, muito frio, né, com esse aviso dessa chegada da mãe e dos irmãos. Naquela época, na tradução, a gente não tinha uma tradução para a palavra primos ou parente próximo, então chamava tudo de irmão. Então, a mãe de Jesus e os parentes próximos estão aí. Aí ele vira e parece que ele não dá ideia, né? Mas ele vem aqui mostrar essa grandiosidade de que quem pode ser mãe, irmão ou irmã de Jesus Cristo é todos aqueles que fazem a vontade dele. Como Maria é essa que sobe, diferente de Abraão lá, que foi até Isaac, com Isaac subiu o monte para sacrificar, fazer esse sacrifício de Isaac, o anjo do Senhor apareceu. Maria subiu também, subiu com Jesus Cristo até a cruz, estava lá aos seus pés, quando ele olha para João, o discípulo amado, e fala: essa aí é a tua mãe, eis aí o teu filho. Ela viu, diferente de Abraão, que não viu seu filho morrer naquele momento imolado, Maria viu Jesus Cristo se morrendo na cruz, perdendo todo o seu sangue, dilacerado, diferente do que a humanidade não viu, foi igual, foi a flagelação de Jesus Cristo, absurdamente dolorosa, absurdamente cruel, nada comparado à morte e à flagelação de Jesus Cristo. Então, Maria é essa que estava aos pés daquela cruz. Bom dia, André, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. E aí, Jesus fala que, tal como a mãe, os irmãos de Jesus, são todos esses que fazem a vontade de Deus. Então, querido e amado irmão e irmã, o Senhor nos dá uma nova chance. Jesus Cristo vem para libertar toda a humanidade. Abraão, a libertação do povo de Israel. E Jesus Cristo para toda a humanidade. Que possamos nos alegrar nesse dia, com esse presente que o Senhor está nos dando. E tudo que Ele nos pede é apenas para fazer a vontade de Deus. Bom dia, Fábio, que Deus te abençoe. Então, nesse dia, comecei falando desse meu atestado, atestados que estão chegando agora. Fábio, estou falando aqui do atestado de tonta que eu tive por tantos anos. E
e reconheça esse atestado de tonta, porque o Senhor nos fala que o irmão e irmã dele, mãe dele, são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. E por ter passado tanto tempo longe e sem querer conhecer a palavra de Deus e a sua verdade, me auto-intitulo, no mínimo, como tonta. E talvez vocês se reconheçam assim também. Mas hoje é o dia de reconhecer o sacrifício e fazer valer o sacrifício de Jesus Cristo por nós. E Ele que vem para libertar toda a humanidade. Ele abre a porta do céu para cada um de nós. Que possamos fazer valer, que possamos nos alegrar e buscar conhecer mais a sua palavra para fazermos sempre a vontade de Deus em nossas vidas. E que São Miguel Arcanjo possa estar ao nosso lado, junto conosco nessa luta, nessa batalha. Como vemos ali, Apocalipse 12 é uma batalha todos os dias. 1/3 dos anjos caíram. Então, querido e amado irmão e irmã, não é brincadeira. Que São Miguel Arcanjo nos proteja. Bom dia, Felipe, seja muito bem-vindo. Que São Miguel Arcanjo nos proteja nessa luta, enquanto estamos aqui nessa terra, nos preparando para a vida eterna, junto ao lado do Senhor, para sermos chamados de irmãos e irmãs de Jesus. Vamos clamar assim a proteção de São Miguel Arcanjo para esse dia. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra os embustes e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perder as almas. Amém. Que a cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão nosso guia. Retira de Satanás, nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal que tu nos oferece, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, a você e a toda a sua família, e até amanhã, com a graça de Deus. Beijo para vocês. Bom dia.